Nosso Deus é soberano, Ele reina desde a fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus, e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam benditos e benditas, porque estamos todos aqui para louvar ao Senhor, para bendizer o seu nome, para agradecer a sua obra maravilhosa em nossas vidas. E agora nós vamos passar ao tema de hoje, e quero pedir a você que esteja atento aí. Vamos tentar aqui acabar com os assuntos que ainda estavam lá, no tema de antes de ontem e de ontem, e vamos entrar no tema de hoje também, se Deus quiser. Então vamos lá. Me acompanhe aqui com toda atenção. Um irmão perguntou a respeito da criação da criação do tempo. A respeito aí da criação do dia e da noite. E perguntou algo que é profundo. Porque eu tive até que estudar para responder o irmão, né? Mas estudar um pouquinho mais, estudar ainda mais. Porque a pergunta que ele fez é a seguinte: alguns cosmólogos julgam que o universo é infinito. Muitos físicos e filósofos dizem que o tempo é eterno, e o próprio Agostinho. Deus criou o tempo e o espaço. E a pergunta do irmão é: Deus criou o tempo e o espaço eternos e infinitos? Não sei se você entendeu a pergunta, né? Então eu vou repetir para você entender. O tempo que Deus criou foi o tempo a partir da criação dos luminares? O espaço que Deus criou é o espaço que nós vemos, e o espaço limitado, portanto, pelas leis da física? Ou é outro espaço? Só tem uma resposta possível, e a resposta está tanto na filosofia como na teologia cristã, no fato de que Deus não foi criado por nada, e Ele criou todas as coisas. E aqui eu volto a falar aquilo que a gente falou no primeiro dia, quando Anselmo e Agostinho nos ensinam que Deus criou todos os a priori e criou todas as coisas que são transcendentes para depois criar as coisas que são visíveis e aquelas que são imanentes. Transcendente é aquilo que está além da nossa natureza, da nossa compreensão, do nosso entendimento. E imanente é aquilo que está dentro da nossa natureza, aquilo que nós podemos ver. Então tem
aquilo que é transcendência, que é essência, que é intangível, e aquilo que é material, que é tangível, aquilo que nós vemos, entendemos, compreendemos, medimos. Veja que o espaço para nós é medido, nós medimos o espaço em anos-luz, né? E também nós medimos o tempo, e aí medimos em dias, meses, anos, medimos o tempo e o espaço, e isto foi criado por Deus. Deus criou, Deus criou, portanto, de acordo com estes filósofos e teólogos cristãos da antiguidade, Deus criou a eternidade e criou o infinito antes de criar todas as coisas. Criou, portanto, o tempo como uma matéria-prima nas mãos dele. Não é que Deus esteja dentro do tempo ou acima do tempo. Não. O tempo é criado por Deus, foi criado também por ele. Ele governa e ele administra o tempo como ele quer. Por isto, a expressão em hebraico El Shaddai é traduzida, como a gente cantou aqui no Salmo 91, como Deus onipotente. O que quer dizer a onipotência de Deus? Quer dizer que Deus está acima de todas as potências, poderes e realidades que nós conhecemos. Ele criou a eternidade. Ele criou o infinito. Não é que o nosso Deus está no infinito, não. Ele criou estas coisas. Criou o infinito, criou a eternidade, criou o mundo visível e invisível e passou a dar ordem a este mundo, e passou a organizar este mundo, e passou a administrar o mundo. Então é importante você entender isso, é importante você entender também que Deus não está somente fora do tempo, ele está acima e além do tempo, porque o tempo também é criatura na mão de Deus. Deus criou o tempo. Deus criou a eternidade. Deus criou o infinito. Deus criou todas as coisas que vemos e aquelas que nós nem vemos, e criou coisas que nós nem entendemos. Por isso é que a Bíblia diz que ele é onisciente, onipresente e onipotente. E eu gosto mais, cá entre nós, eu gosto mais da expressão todo-poderoso do que onipotente. Eu gosto mais do El Shaddai para dizer que ele é todo-poderoso do que para dizer que ele é onipotente. A onipotência de Deus dá a ideia de que ele tem todos os poderes, mas é exatamente a ideia que está na palavra todo-poderoso. Por isso eu gosto da palavra de Calvino, todo-poderoso, e gosto da palavra de que Deus criou o infinito, criou a eternidade, e ele é o criador de todas as coisas. Respondi essa questão do irmão, agora nós vamos para a última questão. Deus organizou o tempo, e depois que organizou o tempo, aí sim faz sentido ter vida. Porque aqui a gente começa a perceber uma coisa interessante. O relato da criação estabelece uma ordem que é necessária para a vida. Precisa ter água para ter vida. Precisa ter terra seca para ter vida, para ter onde as aves possam pousar. Precisa ter um tempo que seja regular. Precisamos das estações do ano. Veja que o desequilíbrio climático afeta a vida. Então Deus criou o tempo, o espaço, o clima, as estações, e logo a seguir vem a vida. É aquilo que nós vamos ler agora. Então, Rolves está dizendo ali, Deus não está limitado à eternidade nem ao tempo, porque ele criou a eternidade. Isso mesmo, ele criou a eternidade, ele criou o infinito. Ele criou aquilo que nós ainda estamos tentando entender. Ele criou e ele administra. É maravilhoso você perceber o que eu estou aqui tentando trazer para os irmãos. Imagine você, e aí eu vou usar uma imagem que é uma imagem muito bonita de Anselmo. A história de que Deus tem na mão direita, dentro da mão direita de Deus, o infinito. Não cabe nem no nosso pensamento, mas está lá na mão de Deus. E na mão esquerda, a eternidade. O que escorre pelos nossos dedos está nas mãos de Deus. É matéria-prima
para Ele guiar, para Ele governar a nossa vida. Eu queria convidar você para que ore por isso, para que interceda também e para que coloque diante de Deus aí as pessoas que estão colocando também suas lutas aqui conosco, porque o Deus que administra, governa e criou o infinito e eterno é também o Senhor das nossas vidas, e Ele criou todas as coisas para que tivesse vida aqui neste planeta. Uma última pergunta final, e essa é uma pergunta mais complexa. 8 irmãos nos perguntaram se é apenas neste planeta que nós temos vida. Essa é uma pergunta bem complexa, mas eu não vou fugir dessa pergunta não, né? Porque as pessoas perguntaram assim para mim, esse relato de Gênesis é para todo o universo, para toda a criação, ou ele é apenas para o nosso planetinha aqui, para os terráqueos? Este é um relato só para a criação e para a administração da vida do planeta Terra, ou ele é universal? Não sei se você entendeu a pergunta que os irmãos estão fazendo, mas a pergunta que eles estão fazendo é, com todas essas viagens espaciais, com todas essas teorias sobre exoplanetas, onde a vida seja possível, este relato da criação, ele é para todo o universo ou ele é para nós? Então eu queria que você guardasse essa expressão aqui e guardasse essa expressão com muito carinho, porque ela foi escrita por Agostinho no século IV, e no século IV não tinha espaçonave, nem tinha a compreensão que nós temos do universo, mas o nosso irmão Agostinho diz o seguinte: se você escrever uma carta para um parente seu que está distante e que você ama, você não vai falar das notícias dos jornais, nem vai contar todas as coisas que estão acontecendo na sua vida, porque o seu parente não quer saber tudo isto. Ele quer saber como vai a família, como você está, quais são as novidades. Agostinho está falando de um tempo em que as pessoas escreviam carta, né? Hoje a gente pode atualizar dizendo assim, quando você manda uma mensagem de WhatsApp ou quando você manda um áudio, você não vai fazer um resumo do Jornal Nacional no áudio. Você não vai aqui consultar todos os conhecimentos do mundo e colocar aí escrito para o seu WhatsApp. Quando você está falando com alguém, o seu objetivo é falar com esta pessoa. O que Agostinho diz? Ele diz que o relato do Gênesis é a abertura de uma carta de Deus para os seus eleitos, para pessoas que ele ama e que ele escolheu. Ele está destacando nesta carta algumas coisas. Então, o que nosso irmão Agostinho está dizendo muito antes da gente ter espaçonaves, agências espaciais e compreensão do universo, o tamanho que ele tem hoje? O que ele está dizendo é que o Gênesis tem uma linguagem que é filosófica, que é simbólica, potencial, mas acima de tudo uma linguagem amorosa da ordem de Deus para nos lembrar de tudo aquilo que ele proporcionou para que nós pudéssemos viver onde nós estamos. Então eu queria que você guardasse isso no coração para você entender que Gênesis não é um livro que foi escrito para falar do cosmos, mas é um livro que foi escrito para falar para o ser humano, que foi escrito para falar aos seres humanos, que foi escrito para falar ao homem. Por isso, o quinto dia tem a preparação de tudo para a chegada do ser humano no sexto dia. É por isso que a ordem da criação de Gênesis é diferente. Deus não está aqui interessado em fazer a descrição dos fenômenos químicos, físicos, biológicos, fitogenéticos, dos fenômenos cósmicos que deram, afinal de contas, a possibilidade de termos vida. Deus não está interessado nas grandes discussões, nos grandes debates. Ele está interessado em pequenas intervenções
para pessoas que parecem minúsculas, pequenas diante do universo. Não sei se você já viu aqueles mapas que as pessoas fazem hoje, falando sobre a grandeza do universo e da Via Láctea, e aí colocam às vezes uma setinha apontando para o nosso planetinha, dizendo: você está aqui. É como aquelas coisas que você vê às vezes em shopping centers ou em aeroportos ou em mapas, dizendo em lugares muito grandes onde você está. Então aquele pontinho ali é você. E entender o tamanho que nós temos diante do universo ajuda a entender ainda mais o tamanho do amor de Deus por nós. Aqui eu quero lembrar a você que a gente canta aqui, a gente cantou alguns desses cânticos, mas tem um dos cânticos que nós cantamos que diz exatamente isso, que apesar de toda a glória, de toda a grandeza que Deus tem, que o universo tem, Ele se preocupa conosco, e o texto de Gênesis está dizendo isso. Deus criou todas as coisas, depois Ele encheu as águas e os ares de vida, e aí nós temos os seres viventes para povoar as águas, as aves para encher os espaços. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas, enchei a terra, e na terra se multipliquem as aves. E aqui a gente tem a realidade que nos importa. Porque Deus encheu a terra de vida, e o texto bíblico diz que Deus fez todos os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos, e os répteis da terra, e viu também o nosso Deus a necessidade de encher a terra de vida, para que venha o quinto dia. E o quinto dia é uma explosão de vida. Eu vou fazer aqui 2 comentários que são importantes para você pensar. Um primeiro comentário é um comentário de um cientista cristão que diz o seguinte: até hoje, mesmo com todo o nosso conhecimento técnico, científico, biológico, químico, físico, astronômico, até hoje nós não entendemos ainda nós ainda não entendemos até hoje qual é a razão para a explosão de vida que aconteceu no nosso planeta. Nós entendemos que esta explosão de vida aconteceu, mas nós não entendemos o porquê. É claro que você vai dizer, como cristão, que o porquê é Deus. Mas um cientista não fica satisfeito com essa pergunta. Ele quer saber por que há uma explosão de vida num determinado período da história do nosso planeta. Por que a vida se tornou tão intensa e complexa e ela não é tão fácil de ser reproduzida do mesmo jeito em outros lugares? E aí o debate, ele é um debate de alto nível, e é um debate que trata aqui da discussão sobre o fato de que pela lógica, nós teríamos a continuidade de um processo no qual a simplicidade e não a complexidade estaria diante de nós. Isso eu estou aqui fazendo um resumo de muitos autores para você entender, mas esta é a grande pergunta. A pergunta é assim: por que há uma explosão de vida? Não de qualquer vida, de uma vida complexa, diversificada, tão grande como está aqui nesse texto. E aqui é importante você saber que os textos antigos não tratavam disto, eles não sabiam que o mundo era tão complexo. Pelo contrário, os textos da antiguidade e até os textos sagrados de alguns povos, eles tratavam apenas daquilo que eles viam, da simplicidade da sua região. O texto que você está lendo aqui fala de algo que anuncia algo muito maior. E aqui a Márcia está dizendo ali: Deus fez
fez tudo Deus fez tudo perfeito, mas veja que o texto bíblico está nos dizendo algo muito maior. Deus não fez só tudo dentro de uma ordem, mas Deus fez tudo grande demais, complexo demais. Não dentro de uma simplicidade lógica que seria o resultado biológico, natural, químico, físico, enfim, mas de algo que dá aqui um desafio para a nossa fé. Tem um livro da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, e aqui eu convido você a conhecer a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. O pastor André faz parte, outros irmãos que de vez em quando aparecem aqui também fazem parte. Esse livro chama-se Os Cientistas Também Creem. E nesse livro trata-se dessa pergunta, a pergunta de por que há uma explosão de vida e uma explosão de complexidade no nosso planeta, que desafia as mentes mais privilegiadas do mundo. Se você perguntar para as pessoas assim, é verdade que teve um momento em que houve uma explosão de vida no nosso planeta? Os pesquisadores, os geólogos, os cientistas vão dizer sim, é verdade. E aí você pergunta, mas por que isso aconteceu? Eles vão dizer, nós ainda não sabemos. Não sabemos exatamente. Nós continuamos, de alguma maneira, tentando entender como isto aconteceu. Mas nenhum cientista sério vai dizer para você, sabemos exatamente por quê, sabemos como e sabemos com detalhes toda essa perplexidade e essa complexidade do mundo. E aqui a gente precisa dizer que é exatamente isso, a gente tem que bater palma mesmo, porque inclusive um dos textos mais antigos do passado, de Maimônides, chama exatamente Guia dos Perplexos, para a gente começar a entender. E Maimônides, no Guia dos Perplexos, ele fala de que o mundo todo foi preparado e o universo inteiro foi preparado com uma enorme complexidade para receber aqueles que eram amados por Deus. Tem uma imagem bonita que ele usa, como se Deus estivesse preparando o jardim para o jardineiro, preparando um ninho para colocar ali aqueles que ele deseja, de alguma maneira, acompanhar. E aí eu volto para aquilo que a gente falou antes. Quando você vai conversar com um parente que está lá distante, quando você falar com um amigo que você não vê há muito tempo, você não faz um resumo do Jornal Nacional, nem faz uma retrospectiva do ano que passou, nem resume tudo o que as agências de notícias estão falando e conta de todos os desígnios e mistérios do universo, porque você quer falar só com seu amigo, não é isso? Então você manda um áudio com aquilo que você precisa falar. Esta ideia de singeleza, essa ideia de objetividade, está nos textos antigos. Note aqui que eu não estou citando teólogos, filósofos e cientistas cristãos modernos. Eu estou falando de gente antiga, que já na antiguidade dizia o seguinte, olha, o mundo é muito mais complexo, mas o texto de Gênesis não está aqui tentando dar conta de toda a complexidade. Ele está dizendo que a complexidade existe, mas o objetivo dele é pular diretamente para o sexto dia. É pular diretamente para a criação do homem. Então, é como se a gente tivesse aqui andando com um VHS, para usar aquele controle antigo, e apressando até chegar no ponto onde eu quero chegar. Ou, se você quiser usar os nossos dias, como se você pudesse arrastar o dedo até o ponto do vídeo em que você quer parar. Ou, se você quiser ainda mais, pegar o controle e apressar os quadros, ou colocar a música para correr mais rápido, porque você sabe onde você quer chegar. Sabe quando a gente tem um vídeo que a gente quer ver e a gente já sabe qual é o ponto? É exatamente isto que nós encontramos aqui no Gênesis. Deus vai criando o tempo, o espaço, cria o infinito, cria a eternidade, depois coloca ordem no universo, depois ele explode em vida
primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia. A ideia básica desses dias, que significam muito mais do que simplesmente dias de 24 horas, a ideia básica destes dias é de que Deus apressa tudo para chegar logo no sexto dia. Porque o objetivo de Deus é falar sobre o homem e falar com o homem. Então é por isto que este texto de Gênesis não é um tratado de botânica. Esse texto de Gênesis não é um resumo histórico geológico da humanidade. Esse texto de Gênesis não é um manual de cosmologia. Não, esse texto de Gênesis tem o objetivo de dizer o seguinte: olha, eu criei tudo, e aí ele corre de repente todas as informações, e aí a vida explode, e depois chega no sexto dia. Porque Deus quer chegar no sexto dia, e quer chegar no sexto dia onde ele quer falar com o homem. Então é como aquele amigo com quem você está falando à distância. Você acelera as coisas e pergunta como é que tá? Aí você diz, não, por aqui tá tudo bem. Né? E a família? Ah, a família fez isso, aquilo, mas você não vai fazer uma retrospectiva do ano. Você vai direto no ponto. E você diz, não, tá tudo bem. Ou então você resume diz assim, olha, tá tudo bem, mas o fulano tá passando por essa e outra dificuldade. Ah, aconteceu isto. E aí você faz o resumo e já coloca o ponto que você deseja. É este o objetivo, e é com esta objetividade que esse texto chega até nós. O objetivo, portanto, de Gênesis não é fazer aqui um manual da cosmologia, um tratado de botânica, nem é de fazer aqui uma tese sobre a biologia. O objetivo é outro. O objetivo é mostrar que Deus criou todas as coisas e criou tudo muito complexo, com muita vida, com uma multiplicidade de seres viventes, de possibilidades de vida. E no meio de todas essas múltiplas formas de vida, no meio de toda essa diversidade e complexidade, Deus criou o homem. E aí Deus faz uma diferença na hora da criação do homem, que é aquilo que a gente vai ver amanhã, no sexto dia. Né? Hoje a gente está aqui na quinta-feira, que é o quinto dia da semana, e amanhã a gente vai para sexta-feira, o sexto dia. E aí a gente vai ter a oportunidade de refletir um pouquinho mais sobre esse sexto dia. Até porque nós vivemos tempos problemáticos demais, tempos artificiais. E aqui eu já vou colocar o ponto para você pensar no que nós vamos falar amanhã. Deus criou um tempo que é um tempo natural. Nós vivemos tempos artificiais. Deus criou a humanidade dentro de um mundo natural. Nós construímos um mundo artificial com comunidades artificiais, sociedades artificiais, inteligências artificiais, e nós estamos, como seres humanos, produzindo uma seleção artificial na natureza. Eu estou colocando a provocação para você já entender onde a gente vai chegar. E no meio desta realidade, nós vamos fazer a pergunta amanhã. Somos criaturas ou nós somos criadores diante da criação? Porque aqueles que defendem esta realidade de um humano artificial, de uma vida artificial, de uma seleção artificial, num mundo artificial, dizem que nós somos capazes desses artifícios e pela nossa tecnologia, nós seremos capazes de criar vida e de manipular a vida. O ser humano hoje não está mais discutindo aquilo que se discutia há séculos atrás. Hoje a discussão é outra, é até que ponto vai
a nossa seleção artificial, a nossa manipulação artificial na genética, na natureza e nas nossas vidas. Tem um amigo que diz uma coisa que a gente precisa parar para pensar. Ele diz que, infelizmente, as máquinas estão se tornando cada vez mais inteligentes e os seres humanos não. Dá para a gente pensar, né? Mas a gente precisa entender aqui como é que nós vamos chegar lá. Então, eu sei que a Joelma já chegou lá no ponto. Eu falei que seleção artificial, ela falou, aí, aqueles que falam da seleção natural. Nós vamos falar disso amanhã, mas vamos trazer aqui a grande provocação, que é o que nós estamos fazendo hoje com a natureza e também com nós mesmos. Porque já existe gente pesquisando a possibilidade de superarmos as nossas limitações naturais. E já existe gente não só pesquisando, mas aplicando isso. Depois eu vou convidar você para que a gente comece a entender como é que funciona isso, e aí nós vamos caminhar um pouquinho mais. Antes da gente entender esse processo aí, vamos lá. Os seres humanos criaram as máquinas. Eu disse que o debate é bom, né? Eu levantei aqui o debate e agora não vou dar conta dele agora não, viu? Isso é para amanhã. Então, amanhã é que é o grande dia. No sexto dia, na sexta-feira, dia 23 de maio, a gente vai entrar nesse ponto. O ponto em que nós chegamos. O ser humano foi criado. E agora? As discussões no século XVIII eram a respeito da seleção natural. As discussões no século XXI são a respeito da inteligência artificial e da seleção artificial e da manipulação genética. É nesse ponto que nós estamos hoje. E aí eu queria convidar você para que reflita sobre isso e entenda. É lição de casa, vamos pensar. Somos criadores, somos criaturas. Qual a nossa relação diante da natureza? Como que a gente vai se relacionar com este tempo, com esse momento em que nós estamos enfrentando todos esses desafios? Então, convido você para que a gente esteja agora terminando com uma oração. Se você quiser pesquisar, amanhã a gente vai então falar sobre a criação do homem. Traga suas perguntas sobre seleção natural, sobre seleção artificial. Vamos enfrentá-las à luz da Bíblia. Nós estamos aqui fazendo o seguinte, estamos lendo Gênesis. Gênesis para gente grande. Às vezes a gente faz uma leitura de Gênesis para crianças, né? Nós estamos fazendo uma leitura aqui de Gênesis para gente grande, enfrentando grandes temas diante de Gênesis. Bom, o pessoal já começou o debate, mas calma, gente. O debate é para amanhã, viu? Não é para a gente falar agora. Agora você vai parar, aquietar o seu coração. Antes de responder, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Pare e medite. Pare e medite, busque direção nas Escrituras e amanhã a gente vai entrar nesse debate. Então já estou aqui introduzindo o tema que nós vamos falar amanhã. Vamos fazer uma oração? Vamos falar com Deus? Vamos encerrar com esse dia diante do Senhor, com esses debates, com essas questões que o Senhor colocou diante de nós. E aí eu quero convidar você desde já para que busque a sabedoria de Deus, busque a palavra. Veja bem, amanhã tem mais, isso mesmo, Samuel. Não entre imediatamente num tema e vá dando a sua opinião, não. A Bíblia diz, medita na palavra do Senhor. Medita na palavra. Procura resposta na palavra de Deus. E depois responde, para que a gente possa ter uma reflexão e um debate abençoado. Vamos orar? Vamos fazer nossa oração final e amanhã continuamos, porque amanhã chegamos no grande dia desse tema da criação, que é o sexto dia. Vamos orar?
Santo e eterno Deus, concede-nos a tua sabedoria, Senhor. Enche-nos com o teu Espírito e com a tua palavra. Muda a nossa mente carnal para que tenhamos uma mente espiritual, para que possamos pensar de acordo com o Espírito, com a palavra e alcançarmos a maturidade daqueles que nasceram de novo e que buscam ter a mente de Cristo. Guia-nos também agora para responder às questões do nosso tempo à luz da tua palavra, e que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso eterno Pai e as doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós e sobre a nossa vida, agora e até aquele dia em que toda a criação será renovada e redimida. Que assim nos abençoe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, amém e amém.